Muito boa tarde, o nosso Band Mulher está começando. Olha, a gente sabe que é verdade que a vida não está fácil e nem sempre se consegue ver o lado bom das coisas, mas deixar que os problemas do dia a dia tirem um brilho dos seus olhos e te impeça de enxergar o lado bom das coisas, olha, também não é bom, né? Deixar isso contaminar você e os outros que estão ao seu lado. Amargura, ressentimentos. Esses sentimentos não devem criar raiz em você. A gente tem que pensar sempre positivo. E esse é o assunto do nosso programa de hoje. Eu recebo aqui o psicólogo Vitor Friari. Também comigo aqui a Mariana Basílio, que foi casada por 13 anos e sofreu com a traição do marido. A Josiane Nascimento, que é cantora gospel. Ela foi trapaceada por um produtor, perdeu tudo, mas deu a volta por cima. E a cristaloterapeuta, é assim que fala? Tatiana Delatória, é assim que fala? É assim mesmo. Seja bem-vinda. Bom, a gente sabe, né? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre o uso dos cristais na cura da amargura. Muita gente é amargurada por aí, né? Infelizmente, eu vou começar perguntando ao Vitor, sejam todos bem-vindos. O que é amargura? Quando alguma coisa acontece de difícil na nossa vida, um trauma, né, numa relação, a perda de um emprego, um conflito familiar, ou coisas pequenas do dia a dia, quando a gente, por exemplo, ouve alguma coisa que não bate bem no nosso coração. E aí a gente sente, obviamente, esse remorso, esse ressentimento por alguém ou por alguma situação, né? E, obviamente, isso, se a gente alimenta muito esse sentimento, isso pode se tornar mais grave, né? Isso pode desencadear sintomas mais severos de ou transtorno de estresse pós-traumático, que tem a ver com trauma, ou então um transtorno de humor, uma depressão. Então a gente tem que estar de olho no nosso emocional no dia a dia, porque obviamente todos nós passamos por situações de desafios, perdas e conflitos. Agora, tem algumas pessoas, Vitor, e é fato, né, que muitas vezes nem passaram por problemas tão sérios, mas parece que já nasceram amarguradas. O que significa? Isso, talvez também pode ter a ver com a criação que essa pessoa também teve ao longo da sua vida, né? A gente nunca sabe o que faz um adulto ser amargurado exatamente, mas a gente sabe que as suas experiências de vida também contribuem para a sua forma de pensar e agir no mundo. Então, se eu sou um jovem, um adulto que tem ressentimentos muito grandes, possivelmente eu fui exposto a alguma coisa na minha infância, alguma experiência primária me aconteceu, que desenvolveu essa forma de pensar e agir. Agora, a gente sabe que o contrário da pessoa amarga é aquela pessoa mais leve, mais alegre, otimista, mais doce. A minha equipe esteve nas ruas e nós perguntamos a algumas mulheres se elas se consideram pessoas doces ou amargas. Vamos ouvir as respostas. Você se considera uma pessoa doce ou amarga? Considero uma pessoa doce. Por quê? Eu me considero uma pessoa educada, gentil, procuro ajudar, eu sou calma. Doce, bem. Por quê? Porque eu tenho esse jeito bem tranquilo, bem cabeça limpa, tranquila, sem neura. Levo a vida bem tranquila. A gente tem muitos problemas, então eu acho que se a gente for mais amarga ainda do que todos os problemas que a gente recebe na vida, eu acho que você não vai ficar bem. Então, ser doce, estar bem, estar tranquila é uma característica minha mesmo, da minha personalidade. De repente, isso é fácil para mim, ser doce. Doce. Por quê? Eu sou bem atenciosa, bem carinhosa, eu presto atenção nas pessoas. Amarga, Por quê? porque eu não consigo me lidar muito com as pessoas. Doce, Por quê? porque eu consigo ter fé na vida e usar ferramentas que me tirem de situações de desesperança, de desespero e de me responsabilizar pelas minhas coisas, né? Já tive momentos de ser amarga, mas nunca me levou a nada. Rancor é algo que... Tem uma metáfora que diz que quando você guarda rancor, é como se você carregasse uma pedra quente na sua própria mão, né? Então a amargura não ajuda em nada, assim. É verdade, a amargura não ajuda em nada, né? Só parece que faz você caminhar para trás. Agora eu quero saber da Mariana, né, que foi traída pelo marido, e a gente sabe, Mariana, que muitas pessoas quando passam por uma decepção amorosa, por exemplo,
elas tendem a ficar amarguradas e levar isso para outras relações. Com você aconteceu ou não? Como que você passou por esse processo da decepção muito grande? Então, quando eu descobri a traição ou as traições, que foram algumas, foram descobertas já no final do relacionamento, eu ainda tentei ficar junto, né? Porque tem os filhos, porque tem uma família construída e tudo mais. Mas a dor era física. A dor era tão grande, a amargura era tão grande que era uma dor física. De muitas vezes eu me mutilar, de me machucar, de chorar muito e de não sair daquele relacionamento. E muitas vezes eu me pergunto se a dor era, se aquela amargura era só por eu ter descoberto a traição ou por eu não conseguir sair desse relacionamento. Entendi. Você saber que foi uma coisa que ele fez errada com você, né? E você não conseguir se desvencilhar daquela situação. E daí você começa a viver um conflito, não é, Vitor? Mais ou menos assim? Um conflito interno de não aceitação pela sua escolha naquele momento. Isso aí. Às vezes esse tipo de situação gera muita culpa, né? Começa a ter pensamentos de culpa, porque a gente tenta responsabilizar onde é que está dando errado, né? E às vezes, pessoas que passam por esse tipo de situação, muitas vezes acham que o que está errado é com ela mesma. Então isso pode ser bastante agravante. E você ficou amargurada na época? Na época, sim. Primeiro veio a fase da amargura. Isso aconteceu? Eu estou separada há 5 anos. Tá. E hoje? O primeiro ano foi aquele... Primeiro veio a amargura, né? Aquela dor física. Depois vem o ressentimento de ficar vivenciando aquele sentimento novamente, todo dia. E achar que qualquer pessoa pudesse fazer isso comigo novamente. E hoje, eu não digo que eu sou uma pessoa doce, mas eu sou uma pessoa muito alegre. Eu levo a vida com muito bom humor. Mesmo que eu tenha muitos problemas, todo mundo tem, né? Mas levo a vida com muito bom humor, né? Mais leve, sem carregar esse sentimento, nem de culpa. Tem muita gente, ao contrário da Mariana, que a vida inteira fica carregando aquela amargura, né? E às vezes o que acontece? Às vezes a amargura, o ressentimento é um estado emocional comum na pessoa. A forma que ela se organiza e sente no dia a dia, às vezes aparece essa emoção. E às vezes a amargura e ressentimento é uma consequência de um evento traumático de vida. Então acho que é interessante de diferenciar, porque uma coisa a gente pode controlar bem e outra coisa a gente precisa controlar de uma forma diferente, né? Então... Falando em traumas também, nós temos a Josiane Nascimento, né, que foi, digamos que, traída de uma outra forma pelo produtor, confiou, daí ele te traiu, você perdeu tudo e se refez. Nesse momento que você descobriu que uma pessoa da sua confiança, que lidava com o seu negócio, né, e tudo, te traiu, você ficou amargurada, Josiane? Como que você lidou com esse sentimento? Sim, boa tarde, boa querida, tarde. Boa tarde a todos os colegas. É um prazer estar aqui, né, compartilhando desse tema muito importante. Eu fiquei sem chão, porque eu vim de uma origem muito humilde no interior da Bahia e o meu sonho era me tornar uma profissional, uma cantora. Então, eu investi tudo, né, tudo que estava ao meu alcance. E daí, quando deu errado, eu quis desistir. Eu fiquei 1 ano com depressão, eu não queria mais cantar. Quando eu escutava assim, alguém falando, você precisa voltar para cantar, eu falava, não quero mais. Mas depois, Deus foi falando ao meu coração, né? Tem toda uma forma, o tratar de Deus conosco, e Ele é prioridade nas nossas vidas. Então eu comecei a entender que eu não deveria ficar caída naquele chão, eu deveria reunir forças e voltar a sonhar. E então eu comecei novamente do nada e estou aqui, né? Se levantou, se reergueu. Daqui a pouco não, no final do programa a gente vai te ouvir cantar, né? Que bom que não parou, né? Não. Porque um dos dons mais lindos que Deus dá para um ser humano é o canto. É e verdade. você parar de cantar porque alguém te decepcionou, sim, é verdade. não vale. Tem não que continuar, né? Ninguém merece, gente. Tem que, como que fala? Sacudir a poeira e dar a volta por cima. Agora a gente sabe que nós temos, a Josiane falou na questão, né, que ela ouvia, boa tarde, seja bem-vinda. Ela ouvia Deus falar no coração, né? Uma forma, a fé, então com a ajuda da fé ela se reergueu. Mas a gente sabe que existem alguns tratamentos que são feitos, né? A natureza ela é riquíssima
né? E a gente sabe que tem alguns tratamentos que são feitos através dos cristais, por exemplo, para deixar de lado o rancor, a amargura, porque realmente até a gente sabe que tem pessoas que adoecem de tanto rancor, de tanta amargura que elas sentem. Não é benéfico. E através dos cristais a gente também pode obter cura? Sim. Fala pra gente um pouquinho, Tatiana. Os cristais, eles podem ajudar muito, tá? Nessa questão, principalmente da amargura e do rancor, os cristais da cor rosa, como por exemplo, que eu trouxe hoje a rodocrosita, né? E o próprio quartzo rosa, são os dois principais para esse tema. Eles ajudam muito para que a pessoa possa perdoar ao outro e a si mesma, né? A cura é uma cura que acontece de dentro para fora. São cristais que curam realmente o coração. Agora, é preciso ver como que está o estado dessa pessoa. Porque, por exemplo, alguém que guarda rancor por muitos anos, por muito tempo, de repente o uso de um pingente, a conexão com um cristal, talvez não seja suficiente para curar isso, por conta de todo aquele histórico que acaba agravando a situação espiritual, vamos dizer assim, da pessoa. Olha, Tatiana, eu vou chamar um intervalo rápido. Daqui a pouco eu quero que você esclareça pra gente com relação à terapia dos cristais, porque muita gente pensa que está ligado à religião e não tem nada a ver. Eu gostaria que você esclarecesse pra gente. O nosso programa continua daqui a pouco com essa conversa. Ainda hoje a gente vai falar de fé e também amargura, que como a gente já citou aqui, faz muito mal. E se você estiver aí do outro lado, amargurada, por menor que seja essa amargura, hoje você tem que se livrar dela, né? Um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Desde 1975, a Vantajosa Móveis vem decorando com estilo e qualidade a sua casa. Venha conhecer a Galeria Natus Editions com os sofás mais sofisticados do mercado, elétricos e com design italiano vendidos em 150 países. Venha nos visitar. Nossa loja tem 5 andares com produtos à pronta entrega, ótimos preços e condições de pagamento. Rodovia Washington Luiz 3932, quilômetro 120, Estrada Rio Petrópolis. A Vantajosa Móveis 26719743. Estamos de volta com o nosso Band Mulher. No programa de hoje, a gente fala sobre amargura e ressentimento. A gente sabe que muitas pessoas estão aí do outro lado ou passam uma vida inteira, muitas vezes, amarguradas. E não é bom, não é saudável. Eu já falei no primeiro bloco que parece que você está caminhando, está vivendo a vida. Ou tem uma frase que eu acho até melhor, aproveitando todos os nossos convidados hoje, que fala o seguinte, né? Parece que você está vivendo sem viver. É como se você sobrevivesse e não vivesse, né? Porque a vida, apesar de todos os problemas, de tudo que a gente enfrenta no cotidiano, a vida é tão bonita para ser desperdiçada porque você não está feliz. E um exercício muito bom para isso é você olhar para a vida de pessoas, porque muitas vezes, e é ótimo, é saudável, estamos com um psicólogo aqui, o Vitor Friari, e a gente sabe que é muito saudável a gente olhar sempre para alguém que nos estimula, nos inspira, para a gente ter como uma pessoa, uma referência, né? Mas também é um ótimo exercício para a gente manter os pezinhos bem fincados no chão, a gente olhar para pessoas que têm uma vida bem complicada, estão em uma situação muito difícil, muitas vezes querendo ter saúde e passam a vida, por exemplo, no hospital. E lógico, eu já tive milhões de problemas, um dia eu vou contar para vocês, a metade que seja através das minhas redes sociais. Só que eu sempre tive uma coisa, eu cresci com uma mulher que tem uma fé inabalável e ela sempre olhou o lado bom das coisas, porque amanhã pode ser melhor, no outro dia pode ser melhor, porque só de respirar, de ter saúde, de ter força para trabalhar e de ter força para enfrentar os problemas,
Olha que presente grandioso, não é? Se a gente parar para pensar que coisa linda é a vida. Eu tive que falar, porque eu faço esse exercício, porque a gente tende a reclamar, não é, Vitor? A gente reclama muito. Sempre tem mais a tendência de ficar É preso no natural negativo. reclamar, não é? Mas se a gente olhar os problemas que acontecem no mundo, essas pessoas que estão sem casa, né, perderam tudo agora com a água, infelizmente. Né, os refugiados que não têm para onde ir, estão em situação complicada. Gente, tem tanta gente com tantos problemas sérios. Então, vamos olhar e vamos tentar deixar essa amargura de lado. Agora, me explica, com relação a cristaloterapia. Cristaloterapia. Ou Porque cristalterapia. cristalterapia. Pronto. Eu achava que era cristalterapia, mas tem esse outro nome. Para a gente deixar bem claro que não tem nada a ver com religião. Não, não tem nenhuma relação com religião. Eles têm uma ligação com a natureza, né? E o que é a natureza se não Deus, né? Mas qual Deus? Não se nomeia, não tem referências. É uma ligação com a natureza. Os cristais, eles são o DNA da Terra. Eles demoraram milhares, milhões de anos para se formar, chegaram aqui bem antes da gente, a gente vai partir e eles vão continuar aqui. Né? Eles são um presente da natureza, nada mais do que isso, não tem nenhum vínculo religioso. Como que faria o tratamento, por exemplo, de uma pessoa amargurada através dos cristais? Então, bom, vamos lá. A princípio, se fosse um tratamento dentro da cristaloterapia, aí é feita uma leitura de campo, que a gente chama, quando o terapeuta vai conversar e depois vai sentir dentro dos corpos energéticos, porque nós temos centros de força no corpo que vibram energeticamente. Então, você vai perceber como que cada ponto daquele corpo está vibrando. Aí a gente pode utilizar o pêndulo ou às vezes com a imposição das mãos e você vai tratar o ponto certo. Porque nem sempre a pessoa que está amargurada, provavelmente aqui o coração está com problemas, mas às vezes aquilo vem de um outro local ou aquilo já afetou outros locais no corpo, então não tem assim uma fórmula. Mas a pessoa que ela queira sozinha começar a se conectar com os cristais para esse fim de cura, para que ela se torne menos amargurada e talvez mais autoastral, que ela tenha mais amor próprio, eu recomendo muito a conexão com o quartzo rosa, principalmente porque o quartzo rosa é um cristal muito, muito fácil de se encontrar. E tem uma coisa que pouca gente sabe. Ele trabalha o amor também, não é? Sim, o amor é universal, e o amor próprio, né, o perdão e o auto-perdão. Então ele traz a cura emocional. E uma coisa que pouca gente sabe é que aqui no Timo, a gente tem um negócio chamado caixa de mágoas. Se você der umas batidinhas aqui, todo mundo sente assim uma dorzinha, porque tudo como se a gente guardasse tudo aqui, né? E o quartzo rosa, principalmente se ele for nesse formato, você pode usar para massagear. Isso alivia bastante. Até na questão, quando ela disse da dor física, porque dependendo da dor que a pessoa está sentindo... Era aqui? Então o quartzo rosa, ele pode ajudar bastante. É um dos cristais, né? Muito bom. Vitor, a gente tem uma tabela aqui, então eu gostaria que você ficasse aqui, convidar também as meninas para a gente comentar sobre os 4 hábitos cultivados por pessoas amargas. Vitor, comenta pra gente. Bom, eu acho o seguinte, quando a gente passa por situações do dia a dia, a gente tem que, eu acho, fazer uma diferença aqui. Tem pessoas que têm um humor meio que deprimido, meio para baixo, se relaciona com pessoas de uma maneira mais agressiva. Isso pode ser um traço pessoal da pessoa. Claro, nunca vem do nada. Por outro lado, a gente tem pessoas, né, como as participantes aqui, que sofreram traumas, abusos em relação e, obviamente, carregaram esse trauma com elas, né? E eu acho que é interessante diferenciar porque o tratamento pode ser diferente. Tá? Então vamos falar dessas pessoas que têm uma visão mais negativa e mais pessimista, que têm dificuldade de ver o lado bom das coisas. Sim, possivelmente elas estão praticando no dia a dia, às vezes sem saber, né? Rancor, inveja, tem emoções negativas. Tem muita gente invejosa que é amargurada. Sim, com certeza. Porque ela não consegue aceitar que a outra pessoa tem alguma coisa mais que ela. Sim. Talvez ela tenha até, essas pessoas amarguradas, tenham dificuldade, às vezes, de tomar consciência de que estão sendo amarguradas. Bom, tem a amargura. E outra coisa, elas têm baixa empatia. A gente estava falando aqui do poder do perdão, da bondade, ou seja, quando eu tenho muitas emoções negativas, falta-me empatia,
falta-me perdão, falta-me compaixão, que são habilidades que a gente pode desenvolver através das terapias. Aqui a gente tem uma terapia alternativa, mas a gente também tem a psicoterapia que pode ajudar a desenvolver essas habilidades na pessoa. A meditação, outras terapias alternativas também, o reiki, o yoga. Então, existem um número de coisas que a gente pode fazer para a gente desenvolver essa bondade e esse comportamento mais, né, compassivo nas nossas relações. Ô Vitor, a gente tem, eu acho que cada pessoa, né, tem a sua forma de acreditar. Muita gente acredita, né, pelo que eu estou vendo, a gente sabe, a nossa convidada de hoje é cantora gospel, uma das nossas convidadas, né? Nós temos aqui a Tatiana, que trabalha com os cristais. Daí nós temos budistas, nós temos católicos, assim. O que eu acho é que não importa a forma, né? Que você vai buscar ajuda para não viver amargurado e não viver. Porque tem gente assim, que muitas vezes tem a condição para tirar essa amargura do coração, mas é meio que você, como psicólogo, vai dizer melhor que eu. Tem pessoas que parece que elas vão murmurando e vão mastigando aquilo e acaba que parece que é um vício, porque você acostuma tanto com coisas boas quanto com coisas negativas também. E começa a viver, né, fazer uma repetição diária. Isso aí. Eu acho que está faltando até, tem uma coisa aqui que deveria estar aqui, que é ruminação. Tem gente que é assim, Vitor. A ruminação, que na verdade, quanto mais eu rumino sobre uma situação de vida que eu vivi que foi ruim, mais eu estou cultivando aquelas emoções. Então, sim, eu acho que você falou uma coisa importante hoje, que é essa nossa capacidade de olhar para o próximo momento, né? Dar um passo atrás e ver a nossa vida como um todo. Não só esse evento difícil, não só essa situação que eu estou vivendo que é conflituosa, mas o todo da minha vida, inclusive a própria natureza, as outras vivências positivas que a gente tem. Então, isso é um olhar interessante. Verdade. A gente vai para um intervalo. No próximo bloco, a gente continua aqui com você. Até já. Olá, Gardênia. Boa tarde. Tudo bem? Eu sou Pilar Costa e eu vim aqui hoje apresentar uma dica para você que quer reformar a sua casa. Reformar um ambiente é uma tarefa muito difícil. A gente sabe que vai ter quebra-quebra, sujeira e às vezes você precisa de muito tempo só para trocar o piso, sem contar o transtorno que traz para sua rotina. E ainda temos que levar em conta que queremos sempre um ambiente mais bonito, aconchegante e seguro. Então, nossa dica de hoje são para os pisos laminados, que são de fácil instalação e manutenção, que o seu ambiente fica pronto no mesmo dia, que não tem quebra-quebra e nem aquela sujeirada. E ainda possuem linhas de resistência à água e é fácil de limpar. O piso laminado é uma opção para qualquer pessoa, porque é um piso que não risca fácil, ou seja, pode deixar a criança brincando no chão. Ele também é um piso antiderrapante e tem até 25 anos de garantia. Um aspecto muito interessante do piso laminado é que ele retrata a madeira natural, unindo assim a beleza e a segurança. E aí, gostaram? Uma boa opção para quem quer reformar a sua casa ou o seu escritório são os pisos da Quick Step. E a Lamiarte é especialista nessa troca de piso, porque tem que ser feito com todo carinho, né? Então é isso. A gente se vê na próxima dica, hein? Um beijo pra vocês e até a próxima. Estamos de volta com o nosso Band Mulher, falando hoje também sobre amargura, mas a gente vai falar de fé, que é importantíssimo de você acreditar. Bom, eu quero saber do Vitor o seguinte: a gente já falou aqui da tabela rancor, inveja, pessimismo e desmotivação. Uma pessoa pessimista, ela tende a ser mais amargurada, Vitor? Com certeza. Muito provavelmente a minha visão, a minha tendência do mundo é ver o negativo. Eu filtro os eventos positivos. Praticamente a minha visão fica focada no negativo, isso é pessimismo. Então, com certeza, isso vai mexer muito com o emocional da pessoa. Ela tende a ficar fixada nos aspectos ruins da vida. E, obviamente, isso vai criando mais sentimentos negativos, né? Uma tendência de pensar negativo, isso também pode gerar amargura, né? Isso tudo pode acontecer e pode fazer com que pessoas que sentem esse sentimento de rancor tendem a ter mais esse sentimento na vida. Por exemplo, a Mariana estava comentando
um intervalo, durante o intervalo, que ela passou por vários tipos de violência na relação dela, né? Todas as violências que ela poderia passar, psicológica, física, sentimental, enfim, né? Eu sei que dói ainda, a gente tem... deve ser muito difícil você falar no assunto ainda, mas eu acho que é importante. Muito obrigada, inclusive, por você aceitar vir aqui ao programa, porque a gente precisa dividir, né? Porque tem tantas pessoas que estão do outro lado, muitas vezes amarguradas pela mesma violência que você viveu. Porque ninguém casa para dar errado, a gente casa para ser feliz, a gente casa buscando um companheiro para a vida. Enfim, aí vem um homem, ele te trai, ele te bate, ele te xinga, ele faz todo tipo de violência com você. Mas você falou pra gente num bloco anterior que conseguiu dar a volta por cima. Fala um pouquinho, Mariana, pra gente. Então, quando eu comecei a descobrir isso, né, essa violência, porque ela vem meio que fadada, a gente falou um pouco disso antes, né? Ela vem fadada de ciúme, né? A gente acha que é bonitinho, que ele está se preocupando, e as coisas não são assim. E as violências foram acontecendo, né? A violência sexual, que muitas mulheres casadas sofrem e a gente não identifica. A violência... O que você chama de violência sexual? Eu trabalhava o dia inteiro, né? Sempre trabalhei fora. E aí, nem sempre a gente quer sexo quando a gente chega em casa. Nem sempre a gente está disposto. Nem sempre a gente tá querendo aquela relação. E aí eu ouvia, você não quer ir para a cama comigo por quê? Você tem outra pessoa? E aí eu me sentia culpada, sabe? Muitas vezes eu me sentia Você culpada. achava que mesmo cansada, sobrecarregada, sem vontade nenhuma, era obrigação? Era obrigação de mulher, né? E isso durante muito tempo eu fui carregando, porque eu me casei na igreja católica e eu achava que Deus não ia permitir que eu me separasse. E quem me ajudou muito foi o padre que realizou o meu casamento. Eu fui conversar com ele e ele falou, mas Deus quer que você case para ser feliz, não para você viver infeliz. E você não está vivendo feliz. Exatamente. Né? E aí eu descobri de outras formas que existe a nulidade do casamento, toda essa... uma burocracia interna, mas que existe essa possibilidade. E que você apanhava, Mariana? Durante muito tempo eu me autoagredi, né? Você se autoagredia porque eu me de sentia culpada, né? Culpa e desespero. Culpada. Eu achava que o meu casamento não estava dando certo, que ele me traía porque eu não estava sendo uma boa mulher. E eu me cortava, eu me mordia, eu arrancava o cabelo, eu deixava de me cuidar, né? Cheguei num estado de depressão muito grande e eu acreditava que a culpada era eu. Eu que estava fazendo errado. Eu ouvia, se a gente se separar, você nunca mais vai ter ninguém, porque você é feia. E você ouve tanto aquilo que você acaba acreditando que você é feia. Ô, Vitor, e muitas vezes, com certeza, você vivia amargurada dia após dia. Porque uma coisa é você viver amargurada, ser um motivo muito forte. No caso da Mariana, ela tinha motivos para estar amargurada. Agora, você precisava... Eu não sei se teve alguém, além do padre da sua família ou alguma amiga, que você desabafasse, que te alertasse que aquele relacionamento era um relacionamento abusivo, né? Porque ela estava amargurada porque ela tinha um motivo, ela vivia um relacionamento abusivo. E ninguém também que está numa situação como essa daí vai viver feliz, vai viver rindo, né, gente? Ninguém vai. Mas muitas vezes tentavam me alertar e eu não conseguia enxergar. Achando que eu estava tão inserida no problema que eu queria salvar o meu casamento de alguma forma. Eu achava que ia ter uma mudança, que uma luz ia brilhar, e não é assim, né? E aí eu falo que o esporte salvou de uma forma a minha vida, porque ele era fisiculturista e eu fui acompanhá-lo num evento de fisiculturista e fui convidada a ser atleta. Ele era fisiculturista? Ele é? Não mais, porque ele sofreu um acidente. E aí eu fui treinar escondido, porque ele não permitia que eu treinasse. Eu participei da primeira competição. Eu consegui patrocínio e aí eu comecei a ver que as pessoas me admiravam de alguma forma. E isso, para mim, naquele momento, foi essencial, né? Para eu descobrir que tinha uma mulher dentro de mim que podia ser exemplo para outras mulheres, né? Naquele momento foi ruim dentro de casa, porque a gente entrou num conflito, numa competição interna, porque eu comecei a ter patrocínio, porque eu comecei a ter amigos fora do casamento, comecei a me relacionar com pessoas de fora e isso foi um problema. Isso me deu uma luz para sair desse casamento. Quando você me perguntou de violência física, quando eu decidi que eu não queria mais esse casamento, porque ele saiu de casa, ele não quis aceitar. Ah, ele te agrediu? Ele me agrediu. Você denunciou? Denunciei. Muito bom. Olha, estou te perguntando,
Porque para você que já acompanha o programa, você sabe que todas as segundas-feiras nós falamos do direito da mulher aqui no programa. E para você que está assistindo o programa pela primeira vez, o Band de Mulher é um espaço para a gente contar histórias, para a gente aprender a cuidar do cabelo, da pele, da maquiagem, mas principalmente para que a gente aprenda a se defender, para que a gente aprenda os nossos direitos, para que a gente tenha voz. E todas as segundas a gente vem numa luta aqui muito grande, inclusive com muitas mulheres poderosas que estão nos ajudando, mulheres em suas áreas. Por exemplo, nós temos a delegada Fernanda Fernandes de Duque de Caxias, da DEAN de Duque de Caxias. Ela fez um fórum permanente lá para justamente, né, tratar uma família por inteiro. A gente sabe que quando uma mulher é agredida, seja qual for a forma, né, ele começa, né, muitas mulheres, e a gente sempre fala disso, não tem a consciência que um cara que começa com essa história, você não pode usar isso, você não pode ter amigos, você não pode trabalhar, é bonitinho, não é bonitinho. Não é bonitinho. É opressor, né? Porque quem ama não vai proibir que o outro tenha amizade, quem ama não vai proibir que o outro trabalhe fora para que tenha asas, para que cresça. Quem ama cuida, quem ama incentiva, não existe isso. Então, mas muitas mulheres, até que chegue a agressão física, elas aguentam a agressão verbal, a agressão psicológica e vão adoecendo, e vão ficando amarguradas, e vão se sentindo menos, e vão se sentindo feias fisicamente, vão se sentindo, sou eu a errada, eu que não faço a coisa direito. Então, vale que a gente converse, porque você foi mais uma vítima de um agressor. Inclusive, a gente vai ter aqui um programa para tentarmos entender a cabeça de um agressor. Não para ser bonzinho, nem passar a mão na cabeça dele não, tá? Para cuidar também, porque precisa, você sabe, Vitor, um homem que agride, ele já vem com um histórico também. E se você não, né, primeiro tem que denunciar, porque ele tem que pagar e ele precisa entender que a partir do momento que ele xinga uma mulher, ele já está cometendo um crime. Ponto. Aí vai ter que pagar pelo crime e depois fazer um tratamento para que ele não venha cometer o mesmo crime com a próxima mulher que ele se relacionar, porque é repetitivo. Sim. Um homem que faz o que o seu ex fez com você, ele pode repetir com outra e mais outra e mais outra. Está tudo errado. Então, todas as segundas a gente fala do direito da mulher aqui no Band de Mulher. Você, com a sua história, né, que o seu produtor te passou a perna. Você perdeu tudo, veio da Bahia, sim, lutou, conquistou o seu espaço, realizou o seu sonho, e daí passou a perna e você perdeu tudo. Mas você se ergueu, voltou a cantar. Daqui a pouco a gente vai ouvi-la cantar, né? Aqui no Band de Mulher. Com certeza. Eu estou aqui observando, né, a palestra dos nobres colegas e eu acho interessante porque as situações que nos cercam nos servem de aprendizado. Então a escolha é nossa, se você quer continuar ali prostrado ou se você se levanta para ajudar as pessoas que estão vivenciando agora essas situações como o rancor, inveja, pessimismo, desmotivação. Ninguém melhor do que nós que passamos por essas situações difíceis para representar e levar para essas pessoas, né, uma nova vida, a esperança para elas. Então, assim, há outros tipos de traumas também, se vocês me permitem falar. Há cerca de uns 10 anos atrás, eu estava viajando para a Bahia e chegando ali na cidade de Teófilo Otoni, Minas Gerais, o ônibus que eu estava indo tombou na estrada. 23 pessoas morreram, outras ficaram mutiladas. Essa minha mão foi praticamente arrancada, ficou pendurada, fui submetida a 2 cirurgias, levei 2 pontos dentro desse olho. Então era para mim ficar moca e cega. Né? Surda e cega. Exato, era para mim ficar moca, perder a mão e ficar cega. Então, o que ocorre? Depois de todo esse procedimento, eu fiquei traumatizada por um tempo. É um tipo de trauma também, não é? Que precisa ser falado, né? É um assunto muito importante. Sim. E ali, depois de 1 ano fazendo tratamento, não é? Eu consegui também me reerguer. Então, pensei, por que não ter a oportunidade de abraçar pessoas que vivem todo tipo de trauma, se eu posso ajudar? Então, nós sabemos que nós somos direcionados por Deus em todas as situações. Deus está em primeiro lugar. Por essa razão, eu passei a ajudar,
pessoas de rua que viviam em situações difíceis. Eu formei um grupo de pessoas e todos os sábados a gente reunia com aquela pessoa para contar experiência de vida, superação, e a gente conseguiu ajudar muitas pessoas. Cada uma vivia seus traumas. Interessante, né, esse tema aqui. Achei interessante também o posicionamento do nobre colega. E ali eu trabalhei 4 anos em parceria com uma psicóloga. Eu tratava as pessoas na questão espiritual, uma vez como pastora, missionária, também sou, e a psicóloga no profissional. Nós tivemos um bom resultado. Pessoas que levamos para o centro de recuperação e elas aprenderam ali uma nova profissão e passaram a ter um trabalho, passaram a ter uma nova vida. Então isso é muito importante. Ou seja, o que eu entendo com isso? Né? Essa nossa conversa aqui tem 2 situações. Né? A situação que nós passamos e nós recuperamos. E agora nós precisamos ajudar quem ainda está passando. Muito bom, porque muita gente que quando passa, ela acaba e outras pessoas levam, né? Como a gente está ouvindo agora a Josiane falar, elas levam para o lado assim, eu passei, superei. Agora eu vou ajudar outras pessoas a superarem seus problemas. Agora, já que a gente falou da fé de Deus, olha, gente, eu não tenho religião, eu tenho Deus. Eu amo, eu acredito muito, eu sou apaixonada por Jesus. Eu fiz uma viagem, né, faz um tempinho, não foi agora não, né, mas eu quis dividir com vocês, já que o tema do programa, eu estive em Fátima, em Portugal, e eu achei tão lindo, né, toda a história que envolve aquela cidade e principalmente a fé das pessoas. Porque a fé é muito importante, não importa, né? Como a forma que você acredita. Verdade. Mas a pessoa que ela tem fé parece que tem uma força, né? Diferente. Então eu gostaria muito de dividir com você, porque a gente sabe que a fé é uma ferramenta poderosa na nossa vida. E eu quero dividir esses momentos com vocês, porque lá eu senti uma paz inexplicável. Eu vi mulheres, eu vi crianças, aquelas pessoas, né? Talvez fizeram promessas, né? E aí pagando promessas. A cidade é linda, um povo alegre, feliz. E eu quero dividir um pouquinho desse sentimento que eu tive, que foi extremamente importante. Teve uma missa lá, eu fui conhecer a catedral e teve uma missa para as crianças. Eu estava com o meu filho, então foi um momento muito importante dessa viagem e eu quero dividir com vocês agora. Olá, hoje eu vim conhecer Fátima aqui em Portugal, eu estou no santuário e confesso que estou emocionada porque eu lembro da minha infância e adolescência assistindo ao filme, né? Contando a história das 3 crianças que viram Nossa Senhora e me emociona mais ver pessoas assim, sabe? A gente vê por todos os lados aqui as pessoas ajoelhadas fazendo o trajeto, com certeza por um milagre alcançado. E a gente sabe que a fé, ela realmente vai a lugares e ela consegue o que muita gente julga impossível. Eu estou caminhando sentido lá que chama a Capela das Aparições, local das aparições. E é um lugar assim com energia incrível. Eu vou mostrar para vocês, dar um giro para que vocês possam conhecer. Realmente eu estou maravilhada. Aqui é a Capela das Aparições. E aqui, ó, é a imagem, a original, né, que eles replicaram assim que as crianças viram a Nossa Senhora, eles replicaram a imagem. A Nossa Senhora aparece em cima de uma carrasqueira. Uma carrasqueira para nós, portugueses, é uma azinheira pequenina. Essa azinheira encontrava-se ali no local onde está a Nossa Senhora. Só que os peregrinos começaram a cortar pedacinhos da árvore e a árvore morreu.
Então tiveram que colocar uma ou outra, mas resguardada, para que os peregrinos não cortassem novamente os pedacinhos e a árvore ia morrer novamente, não é? Então colocaram ela lá do outro lado, está ali à direita. Agora olha que paz nesse jardim, gente. Aqui, ó, a capela. Estava acontecendo um batizado agora há pouco lá. Aqui estão sepultados os 3 pastoreiros. Ai, que silêncio bom. Foi um pedacinho para vocês dessa viagem maravilhosa que eu fiz, e quando aprovamos o tema de hoje, amargura, a gente sabe que a fé ela é importantíssima na cura, né? E quando você tem fé, por que a gente escuta tantas histórias lindas, né? Quando você tem fé, você consegue coisas que muita gente duvida, o inimaginável. Então, a fé, como diz a palavra, remove montanhas, né? É uma forma de dizer assim. Se você acredita, nada é impossível, é só acreditar, né? Então, quis mostrar, porque realmente, gente, é muito bonito, muito lindo. Um lado que eu fui assim, um silêncio maravilhoso, sentei, agradeci, né? Aquele momento, a vida, a natureza, né? E ter a oportunidade de conhecer um lugar tão importante, né? Da nossa história. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Olá, Gardênia, boa tarde. Como estão falando em amargura, hoje eu vim trazer um pouco de doçura para a nossa tarde. Que tal aprender um delicioso brigadeiro de churros? Nós iremos usar uma lata de leite condensado, meia caixinha de creme de leite, uma colher de sopa de manteiga sem sal e um pau de canela. Ainda com fogo desligado, vamos botar o leite condensado, o creme de leite, a manteiga e misturar bem. Junte a canela e misture bem. Leve ao fogo alto e misture até desprender do fundo da panela. Tire do fogo e despeje, de preferência em uma vasilha de vidro. Dê uma leve mexida no doce para que saia o excesso de vapor e cubra o doce com filme plástico. Tem que apertar para grudar bem na massa de doce. Tire o filme plástico e jogue pequenas porções da massa dentro da mistura de açúcar e canela. E vamos fazer pequenas bolinhas. Para que não grude na mão, você vai passando na mistura de açúcar e canela. Põe as bolinhas em um tabuleiro forrado com papel alumínio para que elas não grudem e espere por meia hora para que elas sequem um pouquinho. Decore cada docinho com doce de leite e prontinho. Seu doce está pronto para consumo. Meu nome é Tuane, eu sou diva porque eu gosto de me produzir, gosto de usar tererê, brinco, acessório, usar roupinha assim bem soltinha, gosto de ficar bem à vontade. Eu sou diva, hashtag divano. Estamos de volta com o nosso Band Mulher. E agora eu vou falar com a Tatiana de la Torre, que fala aqui dos cristais, que ajudam também, né, para que a gente tire a amargura, essa sensação angustiante do nosso coração. Tatiana, a gente está quase acabando o programa e eu gostaria que você fizesse as considerações finais. Sim, bom, eu falei da rodocrosita e do quartzo rosa, né, que são muito úteis para isso. Aí eu queria mostrar aqui esse quartzo transparente
com esses 4 quartzos rosa em volta. Quando a gente coloca um cristal desses de ponta com outros em volta, isso aqui é quase uma mandala de cristais. E esse cristal, ele vai ajudar a fazer ressoar a energia do quartzo rosa no local de preferência da pessoa. Então, se a pessoa está passando por um momento difícil, ela pode botar, por exemplo, na cabeceira da cama dela, né? E, rapidinho, o quartzo fumê. Por que eu trouxe o quartzo fumê? O quartzo fumê é para aquele momento pós-estresse. Porque, às vezes, alguém magoa a gente quer dar uma resposta. Só que, às vezes, a resposta mal educada, ela pode acabar gerando consequências piores. E depois a gente fica amargurado com a pessoa, se sentindo culpado porque falou o que não devia falar. Então, ficou nervoso ou nervosa, não sabe o que fazer, segura o quartzo fumê, que ele vai transmutar, ele vai, sabe, sugar toda aquela energia para trazer calma. E, por fim, a ametista, ela tem um poder de transmutação. Então, sempre que você estiver se sentindo com algum tipo de sentimento que você deseja transmutar, que você quer se livrar, que você quer transformar, você pode se conectar com a ametista, que ela tem esse poder de transmutar, de transformar aquilo que, de repente, está te amargurando, está te achando para baixo, em algo positivo. Olha, deixa eu te dar um beijo. Muito obrigada por ter vindo ao nosso programa hoje. Volte sempre, tá bom? Muito obrigada. Vitor, enfim, para a gente encerrar o nosso programa, para quem está ainda amargurado, né? Continua amargurado, só pensando. A gente está aqui falando e muita gente deve estar pensando em casa, né? Porque geralmente quem é amargurado, quem está com aquela mágoazinha no coração, tende a ficar lembrando, ficar processando o tempo inteiro. Isso. O que você tem a dizer pra gente? Bom, como a gente falou, né? As pessoas tendem a ruminar bastante. Para melhorar o nosso humor, tem algumas coisas que a gente pode fazer, práticas simples. Primeiro, engajar em fazer alguma atividade revigorante. Visitar lugares de natureza, caminhadas pela natureza, isso é muito importante. São atividades físicas que influenciam no nosso humor de forma positiva. A prática da meditação ajuda bastante. Existe uma técnica hoje chamada mindfulness, que ajuda as pessoas a sair um pouco dos pensamentos, a reduzir a ruminação. A gente ensina as pessoas a concentrar, por exemplo, na respiração, por alguns instantes, só sentindo o ar entrar, sentindo o ar sair, sentindo o ar entrar, sentindo o ar sair. Porque muita gente não sabe, acho que é bom você citar, né, a questão da respiração, que ajuda demais, mas não sabemos respirar. É impressionante. Todo mundo acha que sabe respirar, né? Porque tá bem, tá respirando, mas a respiração correta, ela é importantíssima, né? Também, porque ajuda a regular o humor. É. E às vezes só prestar atenção na respiração, meio que esvaziando a cabeça por 3 minutos por dia, pode ajudar bastante na melhora do humor de uma pessoa. Então eu indico bastante. E obviamente para os casos mais severos, a busca da terapia, porque a terapia cognitiva comportamental ajuda as pessoas a identificar essa forma de pensar mais pessimista, a lidar com essas emoções como o rancor, né, e o humor deprimido, e a fazer mudanças, e que pode incluir, obviamente, um plano de como seguir em frente. Muito bom. Mariana, muito obrigada por ter vindo, dividido a sua história com a gente. Então, para todas as pessoas que estão nos assistindo agora, você, que a gente pode dizer que é uma ex-amargurada, mas que hoje vive a vida na sua plenitude, qual o conselho? Viva, se ame, se olhe no espelho. Eu sou linda, sou maravilhosa. Se amar é essencial. Para a gente amar qualquer outra pessoa, a gente precisa se amar primeiro. Muito bom, muito obrigada. Josiane, para a gente encerrar, e você vai cantar para a gente agora, né? Vamos ouvi-la. Sim, eu aconselho que busquemos todos, primeiramente, a Deus, depositando a nossa fé nele e buscando também, né, o tratamento alternativo, um profissional, se necessário for, com certeza. E eu agradeço a todos aqui, né, por essa oportunidade de estar conhecendo um povo maravilhoso e poder cantar logo mais. Muito obrigada. Bom, no programa de hoje nós falamos, né, da amargura. Eu espero, a minha mensagem para você é que você realmente repense, que você busque, né, fé, ou busque entusiasmo, porque, como eu falei, a vida é única e ela não pode ser desperdiçada, tá? Na nossa homenagem de hoje, nós vamos falar da Chiquinha Gonzaga, que desde menina ela tinha jeito para música, ela era genial.
Aos 11 anos compôs sua primeira música, mas ela casou muito jovem, aos 16 anos. E o seu marido, ciumento, queria que ela escolhesse ou ele ou a música. E sabe o que ela fez? Ela se tornou grande compositora. A resposta já foi dada, tá? A primeira maestrina do país. E como não amá-la, como não agradecê-la? A mulher que tinha sede de liberdade e que nos presenteou, entre outras melodias, com uma que até hoje emociona. Oh, abre alas que eu quero passar. Muito obrigada, Chiquinha Gonzaga. Um beijo bem grande para você. O Band Mulher fica por aqui e nós vamos ouvir agora a Josiane Nascimento. Um beijo. Alguém disse pra você, não tem mais jeito.